Opa, e aí? T4 aqui para mais um vídeo de 7DS Origin e rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem passar do novo setor 9 da junção do espaço-tempo do jeito mais fácil possível, totalmente free to play, sem precisar de nenhum boneco P7 e inclusive sem nem precisar do Golter, certo? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo que você precisa saber. E bom rapaziada, essa daqui vai ser a comp que a gente vai estar utilizando, a gente vai usar a Merlin de raio, certo? Junto com ela a gente vai estar trazendo o Drake, né, de cajado, que ele é a nossa peça principal, ele é o trunfo dessa equipe. E a gente vai estar trazendo também a Daisy de livro para buffar e a Elizabeth de livro pra gente dar uma curinha e aplicar um pouco de debuff, né? Sempre bom ganhar uns status a mais. Mas passando aqui pro Drake, o meu Drake tá P6, mas vocês só precisam dele P4, porque o que vocês precisam aqui não é nada relacionado ao potencial, mas sim relacionado às habilidades dele, certo? Quando a gente olha a passiva do Drake, toda vez que a gente dá um ataque normal, a gente aplica o efeito de corrente elétrica no inimigo, certo? Isso acumula até 5 vezes. Quando a gente utiliza o nosso E em um inimigo com 3 ou mais correntes elétricas, a gente aplica o efeito de choque por 10 segundos. Então a gente pega o inimigo, dá 3 auto-ataques, utiliza o E e aplica o efeito de choque. E até aí tudo bem, porque o efeito de choque ele é um efeito qualquer, só que se você dá uma olhada no Q do Drake, essa pequena partezinha aqui diz que o último golpe causa 2 acúmulos de corrente elétrica e causa paralisia se o inimigo estiver sob choque. Ou seja, a gente consegue aplicar choque nos inimigos, depois utilizar o Q dele para deixar todos eles paralisados, e a paralisia continua durante toda a duração do choque. Enquanto o alvo estiver sob choque, você vai continuar com ele paralisado. Lembrando que não só o E consegue aplicar choque, como também o tag do Drake, quando você está carregado, vai aplicar choque em todos os inimigos na área. O que isso significa então, pessoal? Basicamente, o boss sapão, ele é um boss de mundo, né? Ele não é um boss de elite, como por exemplo o novo boss da guilda, ou então como as aranhas das raids, certo? Quando ele foi implementado ali no novo setor 9, ele foi colocado como um boss normal, vamos dizer assim. Então ele não é imune à paralisia, muito menos os sapos que ele invoca. Então o que a gente vai fazer aqui hoje, basicamente, é ficar spamando choque neles, para eles ficarem sempre paralisados e a gente conseguir bater neles de graça, como se eles estivessem só desligados e bugados. Para isso, a única coisa que a gente precisa é o cajado do Drake, de novo. O potencial dele não importa, porque aqui a gente só vai aumentar o dano pela corrente elétrica e aqui a gente só amplifica o poder, né, que também é o dano da perícia normal. E aqui, bom, pra trás não tem nada que interessa pra gente. Então, realmente, tudo que você precisa são as skills do Drake. De 7 nele, eu só cliquei em equipamento recomendado e botei qualquer coisa, mas se você quiser, você pode estar usando aquela build que eu mostrei pro Golter de eficiência de duração de desvantagem. Vai aumentar a duração do seu choque e vai fazer com que o inimigo fique stunado mais tempo, ou seja, você tem um tempo maior até ter que voltar pro Drake para reaplicar. Junto com isso, a gente vai estar usando também a roupa do Senhor das Sombras, que vai estar dando uma reduzida nas defesas do inimigo e carregando um pouquinho o nosso medidor de tag, ou seja, vai aumentar ainda mais o nosso dano. De DPS, Merlin padrão, a minha tá P5, P4 você também vai conseguir fazer. A armadela Varinha das Chamas Negras, a minha nem tá upada, só tá com esses 2 tiquezinhos aqui, mas mesmo sem eles você também vai conseguir fazer. Eu sempre recomendo colocar pelo menos um, porque é baratinho e já dá uma ajuda, mas se você não quiser, acredito que se você tentar você também consegue. Nas armaduras da Merlin, a gente vai estar utilizando a roupa do Pecado da Gula do Javali, que vai aumentar a nossa redução de recarga sempre que a gente utilizar um ataque combinado, e quando a gente utilizar o E, vai aumentar o nosso dano crítico, então é perfeito para Merlin de raio. E com os sets, a gente vai tentar usar sempre o set do Taranis, certo? Dando prioridade para um anel que tenha buff de dano crítico. Nossa Daisy, também P4, como sempre, eu sempre recomendo que você deixe, né, pelo menos uma de cada arma ardente no máximo para você utilizar nos seus suportes. O debuff de primeiro ataque é muito bom. E nas armaduras, a gente vai estar utilizando o Manto da Primavera, que vai aumentar nossa chance de crítico e reduzir as resistências do inimigo, ou, se você preferir, você pode estar usando também o Espírito da Exploração, que sempre que a gente ganhar um buff de chance de crítico vai aumentar o nosso dano de relâmpago.
Depois disso ele aumenta o nosso dano crítico, então os dois vão ser sempre muito bons para você jogar junto com a Merlin de raio. Nas armaduras a gente vai estar utilizando o novo set de carregamento de energia, que é o peito da Arachne pela defesa que ele dá, as pernas da Arachne também pelo carregamento de magia. Elas são melhores do que as outras porque esses equipamentos podem ter um nível acima de 130, então consequentemente esse buffzinho aqui também fica maior. O cinto da Arachne pelo mesmo motivo, onde o aumento da cura também fica maior, e a botinha padrão de CDR. Nos brincos também, o mesmo brinco de antes. O colar você pode usar qualquer um, eu coloquei aqui o da Aranha Sombria mesmo, mas não faz diferença. E por fim, o anel Juramento da Chama Rubra também pelo carregamento de magia. Enfim, aquela build de suporte que eu já tinha mostrado antes, trocando só esses itens aqui pelos novos que vão dar pra gente status a mais. Outra ótima opção que você tem para usar no lugar da Daisy é o Golter também, mesmo que ele esteja P4 jogando com o cajado, certo? Ele aplica bastante debuff, bastante buff e é muito bom para jogar junto com a Merlin. Então você pode optar, tanto a Daisy ou o Golter vão ser boas opções. Caso você decida jogar com o Golter, você vai, obviamente, ter que usar o Golter do cajado, porque é o único que tem tag com a Merlin. E aqui nas armaduras você vai utilizar o mesmo set da Daisy. Como eu não tenho tantas peças da aranha assim para poder estar colocando um set nele e nela também, eu tô aqui com o set antigo, né, de carregamento de energia e de status, que basicamente também funciona como uma substituição. Então se você não tem o set da aranha, como eu já devo ter colocado no vídeo aí antes, você pode estar utilizando esse set aqui, com duas peças do Cristal da Vida, o peito e o colar, a calça do Vigia Imortal, o cinto pode ser ou do Vigia Imortal ou do Regente Ganancioso. O do Regente Ganancioso é melhor porque o nível é maior, então dá mais status, a botinha de CDR, os brincos da Melodia de Arachne e o anel do Juramento da Chama Rubra. A armadura gravada que você vai estar querendo usar com o Golter é o Pecado da Luxúria da Cabra, né? A armadura roxa dele, por conta do buff do vínculo e do aumento de dano definitivo que você vai ganhar quando você aplicar os debuffs dele e utilizar o ult combo junto com a Merlin. Então você pode escolher. Tanto o Golter quanto a Daisy vão ser ótimas opções para você estar rodando. Por fim, Elizabeth também P4, Grimório dela sem nenhum up. Recomendo que você up se tiver pedras sobrando, porque o aumento que ela dá é muito grande. E aqui nas armaduras, a mesma coisa. As 3 peças do Sopro da Aranha, a bota de redução de tempo de recarga, e nesse caso a gente vai estar usando o set do Hino da Regeneração para carregar aquelas 2 orbes logo no começo do combate. A roupa dela, como sempre, Estrela da Taverna, para reduzir a resistência dos inimigos quando a gente usa o Q e aumentar o nosso dano crítico sempre que a gente utilizar o E. Nesse boss, a única mecânica dele que realmente interessa é essa mecânica onde a cada vez que ele usa uma habilidade, ele vai invocar um sapinho amarelo até no máximo 4 sapinhos em campo. Cada um desses sapos tem suas próprias habilidades, mas a grande questão é que quando eles morrem, eles dão um dano muito grande na vida do sapão e eles diminuem a resistência dele, ou seja, ele vai ficando cada vez mais papel e só de você matar os sapinhos você já tira um bom pedaço da vida dele. Mostrando pra vocês aqui na prática agora um pouquinho da passiva do Drake, o que a gente vai estar fazendo é bater no inimigo pra gente poder colocar as 3 stacks ali, né, da passiva de choque elétrico nele, e a gente já vai conseguir carregar umas orbes. O que a gente precisa sempre fazer é carregar orbes suficiente pra gente ter a ult combo, certo? Então, tendo essas orbes, a gente entra com o Drake, aplica o debuff e utiliza o E dele. Usando o E, a gente agora usa o nosso Q e o inimigo vai ficar stunado, certo? Lembrando, ele fica stunado durante a duração do choque, que é aquele debuff dos 2 raios ali. A questão aqui é que o E do Drake volta antes do debuff acabar, então a gente basicamente consegue deixar o inimigo stunado pra sempre, certo? Então o que vocês vão fazer vai ser sempre chegar aqui nele, aplicar o efeito de choque, então vou utilizar o E aqui, utilizar o seu Q pra stunar todo mundo, e pra Merlin, o Combo. A ult caiu, você já começa a bater nele e quando você vê que o efeito estiver quase acabando, você troca de novo para o Drake, utiliza o seu E, ou se o seu tag pegar, ele também reseta e você já volta para Merlin para dar mais dano, certo? Lembrando de alternar para Elizabeth ou para Daisy no meio do tempo, para você poder manter os seus buffs ativos.
Passando aqui agora para run, então, basicamente a tática que você vai querer fazer é sempre começar saindo aqui para trás, certo? Porque aí quando ele invocar os sapinhos, eles já vão diretamente rolar para cima de você, então você vai ter mais tempo para poder ativar as coisas. Você vai querer ir para cima deles para já ir botando algumas stacks de choque elétrico, afinal você quer que todos eles estejam estacados o mais rápido possível, e sempre trocando para sua Elizabeth, para os outros personagens para carregar a orbe, certo? Quando tiverem todos os sapos assim mais ou menos próximos, você ulta com a Elizabeth para eles não te jogarem para trás, dá o seu tag pro Drake, aplica o debuff em todo mundo e aí você já usa o E e o Q para deixar todo mundo preso. Como vocês podem ver, eu prendi todo mundo, já troquei para Merlin, ultei e comecei a dar dano. A partir daqui não tem muito mais o que falar, pessoal. Os inimigos vão ficar stunados, é só você bater e, como sempre, voltar para o Drake para você poder reaplicar o debuff e manter eles travados no lugar. Cada sapinho desses, quando você mata, ele causa um dano no boss e reduz a defesa dele, certo? Então o ideal é sempre você tentar prender todos eles para você conseguir matar eles o mais rápido possível e aplicar todo esse dano no boss. Sempre perto do boss, né, se possível, para ele também tomar o dano que você aplica nos sapos. Isso vai diminuir bastante o seu tempo. No meio da rotação, lembra sempre de trocar para Elizabeth e para Daisy também para você reaplicar os seus buffs e como você pode ver, conforme os sapos foram morrendo, a vida dele tomou um dano absurdo. O último sapo morreu agora, a gente tem 30 segundos para matar ele, ele não tem nem 10% da vida restante e tá completamente travado. A gente troca mais uma vez pro Drake só pra garantir, como a gente tinha tempo, reaplica os debuffs, ulta aqui mesmo sem o double mesmo só pra poder aplicar o dano, e assim a gente consegue finalizar completamente free to play sem usar o Golter, sem precisar de ninguém upado em 1 minuto e 48. Algumas considerações importantes é que o sapo ele sempre vai invocar no máximo 4 desses sapinhos, e se você matar um deles, ele vai invocar outro, né? Então o limite superior, o máximo que ele consegue ter ativo, são 4 sapinhos. Se você matar e ele estiver stunado, ele não invoca mais, beleza? A grande dificuldade que você vai ter aqui vai ser só de juntar os sapos no mesmo lugar. Nem sempre eles vão todos ficar juntinhos ali para você poder bater, eles são bem rápidos, enquanto o sapo grande ele é um pouco lerdo. Você pode ver nessa run que tem um sapo amarelo que foi lá pro outro lado do mapa e isso acabou me ferrando um pouco, então eu não consegui travar todo mundo. E é bem comum que isso aconteça com você, certo? Então não vai ser de primeira, provavelmente, vai demorar um pouquinho, mas quando você conseguir juntar eles dentro da ult da Elizabeth e não ser combado igual eu fui aí, você consegue travar todo mundo, e aí sim é só bater reto, não tem mais dificuldade nenhuma. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês que mesmo o Drake ele não sendo um personagem tão bom assim, ele ainda consegue se sair muito bem em alguns casos como esses, ele é um grande diferencial para você que ainda tem os seus bonecos P4 ou P5, não tem aquele dano todo para você conseguir matar os inimigos muito rápido, e ainda assim você também consegue facilitar muito o andar sem precisar de nenhum bug, de nada que possa colocar sua conta em risco, certo? Eu vi que tem um bug, por exemplo, que você consegue sair para a parede de fora do mapa, eu até consegui fazer ele, mas particularmente eu não acho que ia ser tão interessante assim trazer um vídeo para vocês mostrando, olha galera, é só bugar que vocês passam, porque isso pode ser corrigido depois, né? Mas o Drake não, a habilidade dele tá aí, vai continuar para sempre e com essa tecnologia, entre aspas, né? Vocês vão conseguir do jeito mais fácil possível. Eu gosto sempre de trazer esse tipo de vídeo porque eu vejo muita gente falando que você precisa ter tudo P10 para conseguir passar, né? Pelos setores da junção do espaço-tempo, pelos novos bosses que chegam. E eu gosto sempre de mostrar que não, por mais que seja muito mais fácil, caso você esteja upado, você ainda consegue fazer de uma maneira relativamente tranquila com bonecos free to play. Então é isso, deixa um comentário se você acha que faltou alguma coisa, tem alguma sugestão, alguma outra tática que você usou. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve pra gente bater a meta de 1000 inscritos e é isso, até a próxima. Falou!